pessoal, paz seja com todos, aqui é o Carlos Buschini e hoje estou trazendo a vocês o assunto sobre o Pentecostes, né? O que se entende como Pentecoste, o que se entende como derramamento do Espírito Santo. Claro que não vou entrar muito a fundo para o vídeo não ficar muito longo, mas vou explicar algumas partes mais importantes que vocês já vão entender, tá, pessoal? E para isso eu trouxe um vídeo que eu achei aleatoriamente na internet, o que se entende por 99% dos pentecostais, ou até dos próprios que não são pentecostais, entendem o que é Pentecostes, tá? Vamos dar uma olhada no vídeo. Aí pessoal, o vídeo já começou aqui, não sei se vocês escutaram eles dar uns gritos ali, que pra mim, no meu entender, eu vi várias vezes, eu tô entendendo que é batiza, 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 ou seja, naquela ideia que eles têm de batismo com o Espírito Santo. Tá, pessoal? Um grande engano das pessoas que tem esse título de pentecostal, já vou chegar na parte dos dons, tá, pessoal? De achar que batismo com o Espírito Santo é falar em línguas, tá? E não é, porque nós podemos ver o que está escrito ali em Efésios capítulo, já no capítulo 1 e no verso 13, que diz assim: em quem também vós estáis, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, foste selado com o Espírito Santo da promessa. Vejam bem, pessoal, que aqui está claramente falando que você recebe o batismo com o Espírito Santo assim que você aceita a palavra, entendeu? Não é, eu vou para a igreja hoje, tem que me batizar nas águas, depois receber o batismo com o Espírito Santo. Não, a própria palavra está falando, assim que recebeste a palavra, né, a palavra da salvação, do evangelho, vós foste selado com o Espírito Santo. Há quem separe que ser selo com o Espírito Santo é uma coisa, que batismo é outra, que não sei o que é outra, mas eu consigo entender, eu entendo que tanto faz selado com um batizado, é tudo a mesma coisa. Ainda fala ali com o selo do Espírito Santo, da promessa, ou seja, o que foi prometido por Jesus, que quando ele fosse, voltaria novamente, né? Quando ele fosse, mandaria um outro Consolador que vos faria lembrar de tudo aquilo que ele ensinou, que seria o Espírito Santo. Esse que é o selo quando você aceita a Jesus. Porque eu falar em línguas não é ser batizado. Falar em línguas é evidência. Se você fala em línguas, realmente, vamos entrar no outro dia nessa questão de se é língua de nações, como alguém fala, se é língua de anjos ou língua que ninguém entende, vamos entrar. Mas eu quero falar, quando você recebe, tem o dom de línguas, o que acontece? É sinal que você foi batizado com o Espírito Santo, que não tem como a pessoa falar em línguas se ela não foi batizada com o Espírito Santo, desde que essa língua veio aí realmente do céu, vamos dizer assim, tá, pessoal? Vamos ouvir mais um pouco do vídeo? Olha aí, pessoal, por isso que às vezes estes lugares, né, quais chamamos de igreja, eu só chamo como templo mesmo, às vezes é escandalizado, quando eles falam, as pessoas vai lá e volta escandalizado. Não é pela uma palavra que às vezes pegou na pessoa, que a pessoa fez errado, não volto mais porque falou de mim, não. Às vezes é por esse motivo, né, que eu trato isso aqui como uma meninice, porque se você olhar bem, quando a palavra fala, né, que nós receberíamos poder, né, nos últimos dias, ao descer sobre a nossa vida o Espírito Santo, né, ou seja, o dom do Espírito. Poder, o que é poder, pessoal? Poder é fazer coisas que você automaticamente, coisa que teu corpo, que você, no modo geral, não consegue fazer. Pular, você consegue pular tendo o Espírito Santo ou não? Você pula. Você consegue cair tendo o Espírito Santo ou não?
Consegue. Você consegue sapatear, se jogar, berrar, gritar? Consegue. Não precisa do Espírito Santo para isso. Então isso não é poder, tá, pessoal? Isso não é poder, isso é tão somente, sei lá, uma influência, quem sabe. Eu não quero aqui, pessoal, ser taxativo e dizer que é demônio. Eu acho aqui que é mais uma influência mental, como é que se diz? Uma condição, que eles são condicionados a acreditar nisso e fazer dessa forma. Lembrando que eu já fiz parte disso e agia dessa maneira. E depois que eu aprendi a palavra, nunca mais consegui fazer tal coisa. Por quê? Então não era o Espírito Santo, era emoção mesmo, né? Jesus, tem que mudar minha internet. Ou o computador. Ó. Colocaram aqui embaixo, isso é culto ou é um hospício? Eu achei que era de alguma igreja colocando lá o que aconteceu, as maravilhas que ele fala, mas é de alguém já falando sobre o assunto. Falando mal, como as pessoas dizem, né? Que falar a verdade hoje em dia é falar mal. Aí, ó. Tem o peão ali correndo ali, ó. Parecendo o Danilo Gentili. Correndo na igreja. E receba. Esse é receba até hoje, pessoal. Eu tô para entender também o que é receba e nunca recebe nada. A pessoa chega ali, pula, grita, berra, planta bananeira, mas a vida dela não tô falando de todos, tá, pessoal? Tem gente bem crente ali que infelizmente por não conhecer as escrituras acaba por fim se envolvendo nessa situação. Mas esse receba aí, pessoal, é só para induzir a pessoa a gritar mais, a falar línguas, às vezes que às vezes nem é dada pelo Espírito Santo, né? Até porque a Bíblia fala que o Paulo falou um dia que um ou dois fale no culto só em língua, mas que haja quem interprete, né? Aqui eles ficam, os 500 falando numa vez só, fica às vezes até meia hora ali tomando conta do culto que eles chamam, e às vezes até cansando as pessoas que estão visitando. Olha lá, ó. Aí vai lá o rapaz, pega na mão da irmã, fala no ouvido. Quero aproveitar esse gancho, pessoal, e falar sobre isso aí. Na questão de pegar na mão ali, seria muito, como é que se diz, maldade da minha parte, dizer que tem, né, que tem alguma maldade, a maldade seria na minha vida. Mas assim, pessoal, primeiro que para você entregar uma profecia, que deu a entender ali, que o cara, né, vou até voltar um pouquinho para vocês verem ali que ele pegou na mão. A câmera saiu um pouco, olha lá, ó. Soltar um pouquinho e já seguro de novo. Olha lá, ele foi lá, pegou a moça, olha lá, e já falou no ouvido. Isso aqui, pessoal, se ele conhece a pessoa, já não fica bom. Primeiro porque profecia nenhuma se entrega no ouvido. Porque ela tem que ser analisada, julgada. Quando é dentro de uma igreja, tem que ser julgada essa profecia. Então todos têm que ouvir, tá, pessoal? Segundo, não se fala no ouvido de uma mulher sendo ela casada ou solteira, que já cria, além de criar uma má impressão para aqueles, talvez o rapaz não teve má intenção, a moça também, né, é inocente, mas quem está vendo, por quê? Porque não tem necessidade de profetizar no ouvido, entregar revelação no ouvido, isso aí é coisa que eles inventaram. Outra coisa, vai que a irmãzinha lá, não estou dizendo esse caso, mas acontece que eles têm o costume de fazer com qualquer um, se a pessoa é casada ou não, tá o marido da pessoa lá e não é crente, e tomou um esquissuco para ir lá. Cara, dificilmente acontece, mas eu já vi caso, né? Fiquei sabendo de caso que deu quebra-pau. O caso quer saber por que o pastor da igreja, o obreiro da igreja, estava puxando a mão dele, a mão da mulher dele né, a mulher dele pela mão e agarrou no pescoço dela para falar no ouvido. Então, além de ser uma meninice, pessoal, é uma falta de vigilância. Ali, provavelmente, o cara não tem profecia nenhuma, levou algum engodo para a moça ali, para agradar, ou sei lá, para se dizer que é usado pelo Espírito Santo, mas é coisa que eles aceitam nesse meio aí facilmente. Eu posso chegar lá nunca, que nem agora, eu não sou de frequentar templo mais, pessoal. Mas eu posso chegar em qualquer igreja aí que não me conheça, chegar lá de terno, começar a bater palma, fazer assim com a mão, falar em língua que nem é do dom do Espírito Santo, e né, não que não seja, estou falando que eu imitando, vamos dizer assim, e falar no ouvido de qualquer um aí, eles vão achar natural. Posso nem conhecer a pessoa, né? Às vezes estou até com uma intenção ali, mas as pessoas já estão acostumadas com isso, então para eles é normal.
Repetindo, não estou aqui denegrindo o rapaz, que ele está com má intenção, mas eu falo naquela questão, primeiro por não ter necessidade de chegar no ouvido e pegar na mão, porque profecia se entrega para ser julgada, e não só pela pessoa que está ouvindo, mas por quem está também ao redor. E tem mais ainda a parte do que eu falei, se o marido for ciumento aí, né, ter o diabo do ciúme, que um dia nós vamos falar sobre esse demônio chamado ciúme, que muita gente acha natural ter um pouquinho dele, nós vamos falar outro dia, e acaba por fim dando problema. Pode ver que daí a câmera já sai, olha lá, a pessoa começa a pular, olha lá, eu fazia desse jeito aqui, pessoal, que nem esse aqui, ó. Até me chamavam de sacizinho, alguns, que eu ficava... Jesus, sinceramente, irmãos, eu fico com vergonha de ver isso agora. Não sei se é criança que está dormindo aqui ou alguém já empacotou ali e já jogaram uma coberta por cima ali. Um pano, quando é irmã eles colocam um pano na saia, né? Mas é para ser alguma criança dormindo. Mas quando cai a irmã lá eles colocam um pano. Pelo menos isso, né? Eita lasqueira. Olha, ó. Enquanto roda, pessoal, vocês vão olhando, eu queria saber quem acha que está certo, que necessidade tem isso com o Evangelho? O que o Evangelho ganha com isso? Olha lá, foi de novo, não sei se é o mesmo, agora não prestei atenção, foi falar no ouvido de novo, é o costume deles, né? Profecia é entregue para aquela pessoa na hora da emoção, a pessoa ouve lá e acha que é Deus e fica por isso mesmo, né? E fica a pessoa como sendo uma pessoa muito usada nas mãos de Deus. Daí você vem falar, escuta, mas lá quando desceu o Pentecostes, lá que eles chamam que desceu o Pentecostes, que a Bíblia não fala que desceu o Pentecostes, já vou falar sobre isso. Em Atos 2 lá diz que eram taxados como bêbados, que eram taxados como não sei o que não sei o que não sei o que. Ó, pessoal, provavelmente foram taxados como bêbados primeiro. Por quê? Não porque estavam caindo, é porque estavam falando palavras que eles não entendiam, entendeu? Palavras que eles não conseguiam entender. Eu não vou entrar propriamente, pessoal, nessa questão de língua, se é de nações, se é de espírito, entendeu? Que tem a passagem que fala assim, como ouvimos falar em nossa própria língua, né? Ou seja, tem muito que interpreta que seja a língua de nações. Por isso, eu quero me ater na parte do que proveito tem isso para o Evangelho. A pessoa pular e falar no ouvido do outro. Qual que é uma coisa bem interessante também, porque eles chamam de Pentecostes isso. A Bíblia fala em Atos 2, e cumprindo-se o dia de Pentecostes, desceu sobre o cenáculo, né, desceu um vento, né, como um vento impetuoso, encheu toda a casa, desceu línguas de fogo, cumprindo-se o dia. Vamos se deter essa palavra, cumprindo-se o dia. Por que cumprindo-se? Foi o dia... tem gente que entende, né, que interpreta que é o dia cumprindo-se a promessa que foi feita. Não, não é. Porque Pentecostes, pessoal, era as festas dos 50 dos judeus, tá? Para isso que já vem de penta, né, de 50, Pentecostes. E quando Deus, né, o Espírito Santo Deus deixou para cumprir a promessa, né, que Jesus tinha feito da descida do Espírito Santo, bem quando estava se cumprindo. Ou seja, esse se cumprindo está em título de informação, vamos dizer, como se fosse data. Em vez de colocar do dia tal, aconteceu. Não tá cumprindo-se o dia. Ou seja, quando estava terminando, dá-se a entender que é o último dia, né, das festas de Pentecostes, que era a festa dos judeus, que desceu os dons. Que digo para vocês, não tem nada a ver Pentecoste com dom, pessoal. Eles colocaram o título agora de pentecostal, porque desceu aqui um Pentecoste, mas a Bíblia, pode analisar comigo, se vocês vê escrito lá que alguém se referindo aos dons como Pentecostes, me mostra, porque não está lá dizendo que os dons são Pentecostes ou que um Pentecostes são dons. Tem parte que
Tem parte que fala lá que Paulo, depois, se não me engano, fala que queria estar em Jerusalém, queria voltar lá para a cidade, ou ir à cidade antes da festa do Pentecoste, ou no dia de Pentecoste, ou está-se no dia de Pentecoste, depois que ele já havia descido os dons. Por quê? Porque era festa de Pentecoste, é dia que os judeus se reuniam para aquela festa. Não tem nada a ver colocar a descida do Espírito Santo como Pentecoste. E a descida dos dons como, né, sendo pentecostal quem tem. Eu acredito nos 9 dons, sim, né, dos dons que desceram no dia de Pentecoste, no dia da festa de Pentecostes judeus. Eu acredito. O que eu não posso aceitar é que esses dons são chamados de Pentecostes pela Bíblia, porque até hoje eu não vi isso, né? Então vamos ouvir mais um pouquinho né, do vídeo e já vamos encerrar, tá, pessoal? Acho que agora eu vou deixar até o finalzinho, vamos ficar um tempinho olhando aqui. Ele fica repetindo palavra que não dá nem para entender, que não é nem língua estranha que eles acreditam, eles fica lá, receba, aceita, batiza. Senhor da glória. Eu sei que tem gente que não, né, não vai nem gostar desse vídeo, porque eu já não sei falar, né, fluentemente. E não edito o vídeo para a pessoa não falar se arrependeu de alguma coisa. Então eu edito só o começo e o fim, onde eu tenho que ligar a câmera e desligar, e deixo inteiro, porque eu não sei nem falar direito. Então muitos não assistem meu vídeo por causa que eu sou uma pessoa que não sou muito bem para falar. E ainda mais esse costume, né, que eu tenho de trazer aquilo que as escrituras não concordam. Eu venho e trago o vídeo para poder explicar melhor. Então tem pessoas que não vai gostar do que eu estou falando. Só que tem uma coisa, não vai gostar, mas não traz verso bíblico para me convencer que eu estou errado. Não trazem. Vou fazer o quê? Então eu continuo mostrando. E quando trazem verso para mostrar, você está errado por causa disso, é verso que é interpretado nem ele interpretou, é interpretado pela denominação dele, que cria daquela maneira, e um verso totalmente mal interpretado. Aí não adianta, eu quero verso que seja interpretado corretamente também. Ó, o outro lá vai virar aviãozinho lá, ó. Santidade ao Senhor. O outro pegou o lenço lá, fez um... Olha lá. Que necessidade tem para o Evangelho, meu povo? Sabe o que dá impressão? Dá impressão que quando a gente, né, como a gente já cresceu, né, não brinca mais com outras crianças, brinca às vezes quem tem filho brinca com os filhos, com o sobrinho, mas não chega a brincar muito. Mas o que acontece? Daí como cresceu, daí faz desses lugares que eles chamam de igreja, faz de um encontro, né? Primeiro que lá já fica naquele lá de mostrar que tem que ter uma roupa mais bonita, tem que se vestir de terno, porque senão não está servindo a Deus, né? Porque se você não tiver de terno, você não é crente, não pode nem subir no que eles chamam de altar, né? Que é o púlpito ali, que é o palanque ali, o palco deles. E depois, para dar uma descontraída, eles fazem isso aí, dão umas puladinhas, dão um grito, começam a rodar, imitar aviãozinho. Pessoal, claro, se você ainda tiver com a cabeça que eu estou errado, né, se você entender que isso aqui é Espírito Santo, com certeza você vai falar que eu estou blasfemando, que eu sou desviado, que o diabo está me usando. Mas como eu tenho certeza que biblicamente isso aqui não tem nada a ver com o Espírito Santo, meu Deus do céu. O que o Espírito Santo ia perder tempo fazendo isso aqui com o povo, para gente que não é nem crente se escandalizar? E uma coisa sem pé, sem cabeça. Ó, meu Deus. Olha eu aqui, ó.
É como se fosse eu, eu nesses lugares eu fico só olhando. Olha lá, vai colocar até fim. Então, pessoal, esse foi o vídeo de hoje, tá, pessoal? Repetindo, que se tivesse respaldo nas escrituras, eu não ia estar falando, com certeza. Assim que como para quem acredita, tem respaldo. Só que pega um verso mal interpretado, qual foi o que eu falei. Né? Primeiro vai achar que batismo com o Espírito Santo é falar em línguas, né? Não é, já provei porque eu acabei de ler o verso para vocês aí. Achando também que dom, que poder de Deus pular, berrar, gritar, fazer gestos sem sentido. Acham que poder de Deus está caindo, que é também que Pentecostes é nome de dom, que dom é Pentecoste, não é, porque Pentecostes são festa dos judeus. E o vídeo foi sobre isso. Deixe seu comentário aqui embaixo, pessoal, se você, o que você achou. Se não gostou também deixe, curta quem gostou, quem não gostou também faz aí o que bem entender, né? Mas eu agradeço pelo menos por vocês terem assistido meu vídeo, tá? Está comigo todos os dias aí, é um vídeo de segunda a sexta que eu posto, tá bom, pessoal? Quem não se inscreveu no canal, se inscreva para nos ajudar, tá bom? Porque ninguém é obrigado a concordar, mas todos devem analisar.